Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí sobre os nossos estudos de álgebra, né? Na primeira aula nós vimos aí sobre como utilizar letras para representar números e hoje nós vamos utilizar números para colocar nos lugares dessas letras aí. Então hoje nós vamos estudar aí sobre valor numérico de uma expressão algébrica, né? Então vamos lá para o nosso caderninho aqui, ó. Valor numérico de uma expressão algébrica. Primeira coisa, qual que é a ideia, né, que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir as letras que nós temos, né, por os números. Porque como eu falei para vocês, a ideia de expressões algébricas é conseguir ter essa maleabilidade. Então, eu tenho letras que podem representar qualquer número e em um dado momento esse número vai ser dado. Então, a gente vai conseguir trocar. Beleza, professor? E como que a gente vai fazer isso aí, tá? Primeiro passo que nós vamos ter aqui, ó, substituir as letras por números reais dados. Então, a gente vai substituir todas as letras que a gente tiver pelos números que ele der e este é o nosso primeiro passo. Depois, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer a seguinte ordem. Que ordem é essa, professor? É aquela famosa ordem das expressões algébricas, ou melhor, das expressões numéricas, tá? Então, primeiro o que a gente resolve? Primeiro a gente resolve potenciação. Depois, divisão e multiplicação e por último adição e subtração, beleza? Então vamos resolver as operações sempre nesta ordem aqui. Muito importante lembrar de quando os números forem negativos tem que usar parênteses, tá? Ó, então quando o número é negativo tem que colocar ali entre parênteses para facilitar a nossa conta, beleza? Como eu sei que vocês gostam mesmo de exemplos, vamos lá então. Primeiro exemplo aqui, ó, calcular o valor numérico da expressão 2x mais 3a para x igual a 5 e o a igual a menos 4. Então, a nossa expressão é 2x mais 3a. Então, no lugar do x, eu vou colocar o número 5. Então, fica 2 vezes 5. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar é que não é 25, tá? No lugar do x vai ficar o 5 e a operação que existe entre dois números, quando eles estão juntos, é vezes. Então, 2 vezes 5 mais 3 vezes o a é menos 4. Então, tem que colocar o parênteses, menos 4. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12, mais vezes menos é menos, né? Então 10 menos 12. Então você tem 10 reais e está devendo 12 reais, você vai ficar devendo 2 reais. Então a nossa resposta é menos 2, beleza? Bem simplesinho. Vamos para o próximo. Calcular o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 7x mais 4 para x, mais y, né? Foi mal, que é mais y para x igual a 5 e o y igual a menos 1. O que a gente vai fazer? No lugar do x, vamos colocar o 5. Então, que vai ficar 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais o y é menos 1. Vamos colocar entre parênteses. Então, vai ficar mais menos 1. Resolve primeiro o quê? Como nós vimos anteriormente, resolve primeiro as potências aí. Então, vamos resolver só o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, que é 25. Não é 10. Muita atenção nisso. Depois, 7 vezes 5 é 35, né? E aqui, ó, menos vezes mais vai dar menos 1. Então, eu tenho 25 menos 35 menos 1. Então, 25 menos 35, vamos diminuir os dois. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e diminui. Então, a gente pega o sinal do menos, que é o do 35, e diminui. 35 menos 25 dá 10. Então, vai ficar menos 10 menos 1. Sinais iguais, a gente soma, vai dar 11 menos 11. Esta é a nossa respostinha aí, beleza? Outra coisa muito comum que nós estamos vendo é a mistura de álgebra com geometria, que a gente está estudando bastante também, então não poderia ficar de fora aqui, ó. Sabendo que o x é igual a 4, determine o perímetro do polígono abaixo. Então, diferente da outra vez, onde o perímetro do polígono ele era dado por uma expressão algébrica, ou seja, uma expressão com letra, agora não. A gente vai achar essa expressão algébrica primeiro e depois que nós acharmos essa expressão algébrica, aí sim a gente vai substituir por letras, tá? Substituir as letras por números. Então, vamos lá aqui, ó. Eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui e eu tenho x aqui. Lembrando, vamos somar as letras primeiro, somar os números
para fazer a nossa expressão algébrica. Então eu tenho 3x mais 5x é 8x, 8x mais 1x, 9x, 9x mais 3, né? 9 mais 3 dá 12x, 12x mais 5x vai dar 17x mais x dá 18x. Então aqui eu tenho 18x. Os numerozinhos agora aqui, ó. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 2 dá 7, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 2 dá 11, 11 mais 3 vai dar 14, então eu tenho 18x mais 14. E aqui ele está falando que o nosso x vale 4, então vai ficar o quê? 18 vezes 4 mais 14, tá? Então vamos fazer primeiro o produto aqui, né? Então vamos fazer 18 vezes 4, né? 8 vezes 4 é 32, vão 3. 4 vezes 1 é 4, 4 mais 3 dá 7, então aqui vai dar 72 mais 14. Tá? Então, 72 mais 14, né, vai dar 86. Este é o perímetro da nossa figura. Lembrando, perímetro é a soma de todos os lados, pessoal. Então, é isso aí, tá? Independente do tamanho da figura, a gente faz isso. O último exemplo que nós vamos ter aqui agora é um exemplo aí sobre um probleminha que também pode acontecer, que a gente também viu na última aula. Às vezes a gente tem um problema, nós montamos esse problema usando apenas letras. E aí depois disso a gente consegue substituir essas letras por números. Então, exemplo, num parque de diversões paga-se um ingresso de R$10 para entrar e mais R$5 por brinquedo utilizado. Então, este parque de diversão você tem duas formas de pagamento. Você vai pagar R$10 só para entrar no parque de diversões. Para cada brinquedo que você entrar, você vai ter que pagar R$5, né? Então, R$5 é um brinquedo, R$10 dois brinquedos e assim por diante, beleza? Descreva uma expressão que represente quanto uma pessoa pagará se andar em X brinquedos diferentes. Então, o primeiro passo é isso, tá? Então, se eu andar em X brinquedos diferentes, quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar quanto? Vou pagar R$10, porque eu entrei, tem que pagar os R$10 de qualquer jeito, mais 5 vezes o X. Por quê? Porque eu vou andar em X brinquedos e é R$5 por brinquedo. Isso aqui seria a nossa primeira resposta, beleza? Depois, sabendo que uma criança andou em 7 brinquedos, quanto devemos pagar? Então, quanto que vai pagar? R$10 mais 5 vezes o 7, né? 7 vezes 5 é 35, então vai pagar R$10 mais 35. 10 mais 35 vai dar R$45 que esta criança deverá pagar, beleza? Então, essa é uma ideia da expressão algébrica, eu também já falei para vocês, uma das grandes aplicações é computacional, que é exatamente isso que o computador faz, ele coloca uma letra e depois ele substitui essa letra por qualquer número que você quiser, e aí ele vai fazendo essas contas mais rápidos, como se fossem os nossos comandos do celular e tal, quando você toca na tela. Isso, na verdade, gente, são nada mais, nada menos do que as variáveis que o computador usa para fazer as continhas. Então é bem legal ver isso aí, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Conteúdo bem simples, bem facinho aí para vocês para essa semana, beleza? Essa foi a nossa aula. Não se esqueçam de tirar as dúvidas toda segunda-feira das 9 às 11 da manhã lá no Google Meet. Caso percam o Google Meet, não tem problema, podem mandar mensagem lá pelo WhatsApp também, que tá lá o meu número na plataforma, beleza? Espero que tenham gostado, gente. Tchau, tchau!